Em Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante, a gente vê aqui Deus falando do povo de Israel que se afasta dele, passa a adorar outros deuses, abandona o altar do Senhor. Deus envia um profeta e avisa o povo de Israel que o que eles estavam fazendo poderia ser muito grave para eles. Mas eles não deram ouvido e com isso se levantou os amalequitas e começaram a vir sobre Israel. E todos os anos eles subiam e roubavam tudo de Israel. Todas as suas colheitas, seus animais, eles tiravam tudo de Israel. Deus enviou um profeta para avisar, mas eles não deram ouvido. Mas mesmo assim Deus ainda esperava que alguém pudesse entender o que ele falou. E um belo dia, Deus tinha deixado um anjo debaixo do carvalho, atento, para qualquer pessoa que viesse clamar ou esboçar uma revolta contra aquela situação para ele agir. Então esse anjo estava debaixo ali do carvalho, no local onde as pessoas amassavam uva, que era no lagar. E Gideão se revoltou contra a situação que ele estava vivendo e foi ali para o lagar para malhar o trigo, que não era costume. Se malhava o trigo em lugares abertos, porque do jeito que ia batendo, as palhas iriam sendo jogadas para longe para separar ali do trigo. E Gideão então estava ali naquele lugar malhando o trigo, revoltado com a situação que estava passando. E o anjo então, vendo isso, se manifesta dizendo: vá nessa tua força, homem valente, pois o Senhor é contigo. Gideão para de malhar o trigo, olha para o anjo e diz: se o Senhor fosse comigo, eu não estaria vivendo dessa situação que eu estou vivendo. Se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos sendo saqueados por esses inimigos, sendo escravo deles. Porque a história que eu conheço do Senhor é que Ele livrou Israel do Egito, tirou Israel do Egito, fez maravilhas no meio de Israel. Então Gideão já tinha um conhecimento de que Deus era um Deus que poderia fazer milagres acontecer. E de onde veio isso? De uma pregação, de um profeta que Deus enviou para fazer com que Israel viesse entender que eles precisavam se voltar para ele de novo. Mas Israel continuou do jeito que estava. Então, Gideão provavelmente ouviu essa pregação. E por isso ele disse para o anjo: se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos desse jeito. E ali começa então um diálogo, e o próprio Deus se manifesta a Gideão e disse: vai nessa tua força, homem valente, porque eu, Senhor, sou contigo e vou fazer com que você venha livrar Israel desses inimigos. Gideão então começa a dizer para Deus que ele não era capaz, que ele era o último da família dele. E aí vem uma história muito forte, porque Israel tinha o 7 como número da perfeição. Então, até o 7º filho, os pais davam muito valor. Do 7º para baixo, 8º, 9º, 10º, ele já não tinha tanto valor. Tanto é que Gideão disse: eu sou o último da minha família. Quer dizer, eu não tenho valor nem no meio da minha família. E a minha família também é a última de Israel. Então, Gideão expôs a situação dele e disse que era incapaz de vencer aquela situação, ou de ser um cabeça, ou de ter uma vida abençoada. Gideão deixou claro que a estima dele era muito baixa e que ele entendia que ele era fraco, incapaz, não tinha condições nenhuma de ser um líder ou de vencer alguma coisa. Mas Deus escolheu Gideão por causa da sua revolta. Então Deus disse: eu sou contigo. Se eu te mandei, você vai. E eu vou abençoar a sua vida, eu vou mudar essa situação. Então Gideão disse: olha, se o Senhor é comigo, então espere e deixe eu ir buscar a oferta de sacrifício e apresentar ao Senhor. Até então Gideão não estava vendo que quem estava falando com ele era o anjo do Senhor. Mas quando Gideão traz a oferta e o anjo toca com seu cajado naquela oferta e consome ela com fogo, Gideão então passa a entender que aquele anjo que estava falando com ele era do Senhor. Aí ele se curva e adora ali o anjo que era do Senhor. Nós observamos que
Gideão até então não estava entendendo. E assim é com muitas pessoas que estão passando por lutas, que estão vivendo uma vida de maldição, estão vivendo uma vida de problemas, de dificuldade. Elas, nessa situação, nesse marasmo todo, elas não conseguem ouvir a voz do Senhor. O Senhor fala com elas, chama a atenção delas, pede para que elas venham se voltar para Ele, mas por causa da dificuldade e da atenção da pessoa para ela, dizendo que ela não pode vencer, deixa de ouvir a voz do Senhor. Gideão foi um. Gideão foi um desses que, mesmo Deus falando com ele, Gideão não estava ouvindo. Aí Deus teve que fazer, né, ali uma manifestação espiritual para Gideão entender que era o Senhor que estava ali falando com ele. Então, quando Gideão entendeu isso, Gideão passou a obedecer de fato a palavra do Senhor. Passou a mostrar para Deus que ele queria mudar, mas ele tinha dificuldade. Ele mostrou para Deus que ele tinha dificuldade, mas Deus foi dando condições a Gideão. Foi dando a ele força, sabedoria, para que ele viesse vencer essa dificuldade, vencer essa péssima estima que ele tinha de dizer para si mesmo que ele era um nada, que ele era um ninguém, que ele não tinha capacidade nenhuma de vencer nada, que ele não ia conseguir nunca. Deus começou a tirar isso de Gideão, dizendo para ele: eu sou contigo. Se você for, você vai ver que eu vou te dar a vitória. Então Gideão começou a mudar a situação. Deus começou a chamar Gideão para o altar. Gideão trouxe a primeira oferta, que era uma oferta de sacrifício, que é uma oferta como as pessoas trazem para ofertar para aluguel, o seu dízimo, né? A oferta normal que as pessoas começam a dar na igreja. Mas Deus, para fazer um milagre maior na vida de Gideão, precisava de um sacrifício maior. E Deus então pediu a Gideão o boi de 7 anos. Esse boi de 7 anos é muito interessante, porque ele representa os 7 anos que Israel ficou sem servir a Deus. E dá a entender que Israel cultivou esse boi, e esse boi se tornou para eles um amuleto, uma imagem aonde eles olhavam e viam que aquilo ali poderia trazer para eles alguma coisa. Por isso Deus pediu o boi. Eles estavam apegados àquele boi, eles estavam apegados àquele animal. Então Deus falou: eu quero esse boi que vocês têm guardado durante 7 anos. É esse que eu quero, é esse que eu quero que você sacrifique. E quando Deus pede isso, era algo muito impossível para Gideão, porque aquilo ali fazia parte da família dele. Era um ritual que eles tinham. Talvez eles até adoravam esse boi, esperando alguma coisa, vendo nesse boi alguma coisa, né? Por isso Deus pede esse boi. Por isso que quando uma pessoa se aproxima do altar de Deus, Deus pede a ela para que ela abra mão de alguma coisa dela, entendeu? Então, quando a pessoa faz isso, Deus se manifesta inteiramente na vida da pessoa. Quando Gideão sacrificou o boi, Deus se manifestou totalmente na vida de Gideão, e nós podemos ver na caminhada da história que Deus deu a vitória a Gideão perante um exército que era inumerado como a areia da praia. E Gideão, só com 300 homens, conseguiu vencer aquele exército. Por quê? Porque Deus foi com ele. Deus mostrou ali, Deus nos mostra nessa mensagem, que ele dá a vitória às pessoas que acreditam nele. Mesmo elas não tendo condições, mesmo elas não sendo capazes, né, seja no conhecimento, seja na sua vida material, mesmo elas não tendo condições nenhuma, elas acreditando em Deus, Deus pode dar vitória a ela. E Deus mostrou que Ele era Deus, que não dependia de nada e que Ele podia fazer o que Ele quisesse na vida de quem crê, na vida de quem acredita, na vida de quem se lança, na vida de quem obedece. Então, quando uma pessoa ela ouve a palavra de Deus e caminha para o altar, sacrificando a sua vida, negando a si mesmo, abandonando o pecado, abandonando erros, passando a praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, Deus se manifesta na vida dessa pessoa e faz milagres extraordinários na vida dela. Então, aqui está um exemplo, né, para todos nós de que Deus ele pode fazer nas nossas vidas milagres extraordinários. Só depende da gente
Então, se você está passando por luta, tem tido situações delicadas na sua vida e você não consegue vencer e se acha, né, incapaz de poder vencer, de poder ser um líder, de poder conquistar as coisas nesse mundo, ter uma vida abençoada, uma família, uma vida financeira, uma saúde, olha, está aí o caminho para você alcançar esse milagre. É o altar de Deus, é vir para o altar, sacrificar a sua vida, entregar a sua vida, acreditar em Deus, que Ele pode mudar a sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai fazer milagres extraordinários na sua vida e vai fazer você ter uma vida abençoada. Isso é uma pequena amostra que Deus nos dá. Claro que a história é muito maior do que isso, mas eu creio que você está entendendo que Deus está falando para você o seguinte: vem para o meu altar, entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.